Glória a Deus, aplauda Jesus bem forte. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Boa tarde, igreja. Paz seja convosco, amém? Quero já pedir para os irmãos abrir a sua Bíblia em Marcos 6. Chegamos, enfim, em dezembro, né? O ano finalizando já, e a correria vem junto com dezembro, né? E é justamente isso que o Senhor quer ministrar ao nosso coração nessa tarde, sobre essa correria do nosso dia a dia. E em Marcos 6, versículo 45. Vou esperar ali os irmãos achar. Marcos já é logo após Mateus, tá? No Novo Testamento. Marcos capítulo 6, versículo 45 diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar até Betsaida. Enquanto ele mandava o povo para casa, depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. Feche os seus olhos, vamos orar então. Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa tarde, Senhor, em Tua presença. Agradeço, Senhor, por cada um que está aqui, Jesus, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Eu sei, Senhor, que está aqui aqueles que precisam ouvir a mensagem de hoje, Senhor, para o nosso coração, Pai. Espírito Santo de Deus, Pai, que nenhuma distração, Senhor, venha tirar o foco, Senhor, da palavra, Pai. Que nós repreendemos todo o sono, toda a preguiça, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que todas as mentes venham estar atentas à Tua palavra, Senhor, e que a Tua presença, Senhor, venha estar manifestada, Senhor, neste ambiente, Senhor. Nós Te queremos cada vez mais, Senhor. Nós queremos mais da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode tomar o seu assento. Em Marcos capítulo 6, diz ali, em algumas versões, está escrito que logo em seguida, Jesus obrigou os seus discípulos que voltassem para o barco e atravessassem o mar até Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. E é nisso que, nessa parte que ele vai falar, né, sobre quando Jesus, a passagem quando Jesus anda sobre as águas, mas eu não quero focar nessa parte quando Jesus anda sobre as águas, que é muito poderoso. Mas algo mais poderoso que é antes de andar sobre as águas, é que Jesus, ele tira um tempo de intimidade com Deus. Jesus, ele obriga os seus discípulos, vão entrem no barco, vão lá até o mar de Betsaida, vão para lá, e ele também obriga, ele manda que o povo vá para casa, e depois de se despedir de todos, ele subiu sozinho ao monte para orar. E é nisso aqui que eu quero focar nessa tarde, porque é necessário muitas das vezes a gente obrigar algumas coisas a saírem de perto. Porque algumas coisas vêm somente para nos roubar a nossa intimidade com Deus. Dezembro talvez chega com muita correria. Hoje é o que a gente mais ouve das pessoas, né? Eu estou na correria. E muitas das vezes isso vem para nos roubar a intimidade com Deus. E Jesus, ele nos ensina, porque a maior forma de ensinamento é o exemplo, porque o exemplo ele arrasta. Não adianta você falar, ensinar alguém a fazer ao contrário daquilo que você fala. Mas quando você faz, a pessoa te imita. E com criança é a mesma coisa. Você fala para não tomar coca, mas você toma coca. A criança vai querer o quê? Tomar coca. Com certeza. Se você fala, não, filha, não pode comer doce, e você está comendo doce na frente da criança, ela vai querer o quê? Comer doce. Porque o exemplo, ele arrasta. Se você fala palavrão dentro da sua casa, a sua criança vai falar o quê? Palavrão. Palavra de bênçãos que não é. Mas se você fala palavras de bênção, a sua família vai receber isso e eles vão repetir, porque exemplo arrasta. Então Jesus, ele nos deixa o exemplo. Ele nos mostra que muitas das vezes nós devemos obrigar algumas coisas a saírem de perto, se despedir de outras e subir para o monte para orar.
E o momento de intimidade nosso com Deus é sozinhos, não é na igreja. Na igreja você não vem para buscar intimidade, na igreja você vem para refletir aquilo que você já construiu no seu secreto. Para você colocar para fora aquilo que você já recebeu no seu secreto. Na igreja a gente não vem para receber de Deus, mas a gente vem para entregar a Deus. O culto ele não é para nós, o culto ele é para Deus. Então quando a gente vem para a igreja, não é para ter um momento de intimidade com Deus. O momento de intimidade é no nosso secreto, mas a gente vem para a igreja para entregar aquilo que nós já construímos no nosso secreto. E então vem dezembro, vem as correrias, mas eu quero deixar essa mensagem para os irmãos, para que essa correria não te roube da presença de Deus. O tempo, parece que hoje a gente luta contra o tempo, né? Hoje a gente finaliza o dia e muitas das vezes com algumas coisas não conseguimos terminar, não conseguimos fazer no nosso dia, porque o dia ele está muito acelerado. A gente não está mais dando conta. Mas algo que é primordial, que não pode ser roubado do nosso dia, é o nosso tempo com o Senhor. E eu, há um tempo atrás, alguns dias atrás, eu li uma frase que dizia assim, busque o dono do tempo enquanto há tempo. Porque depois que a porta se fechar, que nem a parábola das 10 virgens, quando a porta se fecha, que o noivo entra, já não tem mais volta, não há mais tempo. Então busque o dono do tempo enquanto há tempo. Não deixe essa correria roubar você da presença de Deus. Às vezes a gente ora, Senhor, eu quero a tua presença, mas o Senhor muitas das vezes está olhando para a gente e está dizendo, eu também quero a tua presença. Muitas das vezes a gente começa o nosso dia, já pega o celular, já vamos fazendo nossas coisas e faz aquela oração genérica, faz aquela oração rápida e às vezes a gente nem repara o que a gente está orando. Nem se dá conta do que nós estamos orando, porque aquilo ali já virou uma rotina, já virou algo de todos os dias, rápido. E às vezes Deus ele quer somente a nossa presença também. Assim como nós queremos a presença dele, ele também quer a nossa presença. Às vezes a gente vai fazer o nosso devocional com o celular aqui do lado, chega uma notificação, a gente já olha, já começa a mexer, já esquece do devocional, já esquece daquele tempo com o Senhor. E devocional, ele significa devoção. É um tempo que você está tirando em devoção a Deus. Então, esse tempo, ele tem que ser somente para o Senhor. E aí vem essas coisinhas para nos roubar do Senhor. Para roubar a nossa atenção da presença dEle. Para nos roubar daquilo de ouvir a palavra dEle. Que às vezes a gente fica tão focado no dia que está acontecendo de ruim. E esquecemos de olhar para a palavra dele, para a promessa que ele tem sobre a nossa vida. E às vezes a gente fica tão focado no que está acontecendo de tão ruim, que a gente esquece que a única coisa boa em nossa vida é a presença de Deus. Que o que nós precisamos é a presença de Deus. Que somente a presença de Deus nos basta. E aí a correria ela vem nos roubando e a gente fica tão ocupados no nosso dia, que às vezes chega final da noite e nós não tiramos nem 5 minutos para Deus. Um Deus que nos dá 24 horas. E não tiramos 5 minutos para Ele. E nem sempre estar ocupado demais é estar sendo útil. Nem sempre você está toda ocupada no seu dia a dia, quer dizer que você está sendo útil para Deus. Às vezes você está sendo útil para o inimigo. Mas útil para Deus. O que nós estamos fazendo de útil para Deus. Uma agenda cheia não quer dizer que você está construindo tesouros no céu. Muitas vezes a gente está construindo tesouros aqui na terra, mas e no céu? O que nós estamos buscando lá nas coisas eternas? E a sua correria não define você. Porque hoje parece que se você tiver uma tarde livre, você já se sente inútil. Você não pode ter um tempo livre na sua agenda para descansar. Porque isso que a sociedade vem nos impondo cada vez mais, né? A gente vê pelos outros países em que eles trabalham para viver. Mas aqui no Brasil é uma cultura que se vive para trabalhar.
Você passa a sua vida inteira trabalhando. Aí chega a aposentadoria, a gente vê muitos aposentados que não conseguem parar de trabalhar. Por quê? Porque tem essa cultura implantada em nós. Que você só se sente útil se estiver trabalhando, ocupado, na correria. E nem sempre é isso que o Senhor deseja para nós. Nem sempre é isso. Uma correria não define quem você é. Então, cuide para que a sua correria não vire um ídolo na sua vida. Porque tudo que te rouba do Senhor, tudo que rouba o lugar de Deus na sua vida, se torna um ídolo. Ídolo não é só uma imagem, não é só um santo, uma escultura. Ídolo não é só isso, mas ídolo é tudo que rouba o Senhor da sua vida. Tudo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Se o seu dia a dia, tão ocupado, tão cheio, está te roubando da presença de Deus, isso virou um ídolo na sua vida. Se o seu filho ocupou o lugar de Deus, isso é um pecado também. Muitas vezes é colocado o filho no lugar de Deus, né? E tantas outras coisas, carro, a sua casa, tudo pode se tornar um ídolo. E a sua identidade não está naquilo que você faz. A sua identidade está naquilo que você é. Que você é um filho amado, uma filha amada, que você é desejada, que você é escolhida, que você é amado pelo Pai. A sua identidade não está naquilo que você faz, mas naquilo que você é. E o Senhor, Ele nos ensina, até mesmo no 7º dia, onde Ele descansou. Ah, porque Deus precisava descansar? Não. Ele não precisava nem dos 7 dias para formar o mundo inteiro. Mas Ele fez questão de, no 7º dia, Ele descansar para nos ensinar. Que o descanso, ele também é uma estratégia de guerra. Não tem como você lutar uma guerra cansado, você vai perder. É necessário descansar. É necessário dar uma pausa. Eu li uma frase também que dizia assim: não desista, descanse. Às vezes a gente chega tão no nosso cansaço, no limite que a gente quer desistir. E não é para desistir. Às vezes é só um descanso. Às vezes a gente só precisa de um descanso. E esse descanso é no colo do Pai. Esse descanso é na presença de Deus. Esse descanso é voltar ao primeiro amor. Né? Então nós estamos tentando encaixar Deus na nossa correria, quando Ele deveria ser a nossa prioridade, a nossa primícia. Iniciar o nosso dia já se entregando a Ele. Iniciar o nosso dia já na presença dEle. E às vezes a correria vem tentando nos roubar. E em Tito, quero que a igreja abra, em Tito 1, bem no finalzinho também. Em Tito 1, versículo 5, diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem todas as coisas que ainda faltam, e de cidade em cidade constituísse presbíteros, como já te mandei. Aqui é Paulo, ele mandando Tito para Creta, para que ele pudesse colocar todas as coisas em ordem. E o que o Senhor quer nos dizer nessa tarde é, antes de finalizar, vamos colocar a nossa vida em ordem. Vamos colocar todas as coisas em ordem. Vamos colocar tudo aquilo que está fora do lugar em ordem. Talvez o nosso básico, que é o nosso devocional. Não espere para começar ano que vem, tentar começar a ler a Bíblia inteira. Comece já hoje, colocando a sua vida em ordem. É aquela frase também: nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Vamos finalizar o nosso ano com nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Não espere iniciar um ano, porque só vai mudar o ano. Só vai mudar um número. Você vai continuar sendo a mesma pessoa, mas as suas atitudes podem mudar o seu ano. O seu posicionamento pode mudar o seu ano. Então, nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Vamos colocar a nossa vida em ordem na presença de Deus.
Aquilo que nos ocupa demais, vamos colocar ele no seu devido lugar e vamos colocar Deus como em primeiro lugar na nossa vida. Porque sem santidade nós não veremos a glória de Deus. Então é agora que devemos nos santificar, nos purificar. Não é quando Jesus voltar, não, que aí já era. O noivo já vai ter voltado. A igreja precisa se preparar, é agora. A igreja precisa estar preparada, com nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. E para finalizar, eu quero deixar uma frase para você também. E quando o inimigo ele não consegue te destruir, ele tenta nos manter ocupado. Porque quando você está ocupado demais, você não consegue olhar para o propósito de Deus. Quando você está ocupado demais, você não consegue prestar atenção no que o Senhor está dizendo para você. Quando nós estamos ocupados demais, até mesmo você estando dentro de uma igreja, sentado num banco, louvando, cantando, mas você está ocupado demais para entregar o seu louvor a Deus. Cear uma vez no mês, isso não quer dizer, o que adianta a gente estar aqui um mês, uma vez no mês, ceando com Ele, onde simboliza a nossa comunhão com Ele. E no nosso dia a dia nós esquecemos dEle. Uma vez no mês não faz ter você comunhão com Deus. Mas é no seu dia a dia. É como a Kyria falou, né? Aonde nós estamos passando, será que nós estamos fazendo bem? Porque quando nós fazemos o bem, nós refletimos a presença de Deus. Porque a nossa carne não quer fazer o bem. O nosso eu não quer fazer o bem, mas quando nós fazemos o bem, nós estamos refletindo a presença de Deus. Quero pedir para que você se coloque de pé e que essa palavra possa ter feito sentido na sua vida, no seu coração, e que daqui para frente a correria do seu dia a dia não venha te roubar da presença de Deus. Mas que você venha dar prioridade para Deus. Que venhamos colocar todas as coisas em ordem antes mesmo do ano finalizar. Coloque o seu guarda-roupa em ordem. Sabe aquelas pilhas que está cheio de pilha lá, você não sabe nem qual que está funcionando ou não está funcionando, tem que ficar testando na hora de usar. Coloque em ordem aqueles cabos de telefone, que tem um monte lá, você não sabe o que funciona, o que não funciona. Tudo isso quando só reflete o nosso interior. Quando a nossa casa está uma bagunça, é porque aqui dentro está uma bagunça. E quando nós vamos colocando todas as coisas em ordem, aqui fora, aqui dentro também vai sendo colocado em ordem. Porque o Senhor vai ministrando nas nossas tarefas, o Senhor vai ministrando o nosso coração. O Senhor ministra em tudo, Ele fala. Em todos os detalhes o Senhor fala. Amém? Então, assim como Jesus, Ele obrigou os discípulos a entrarem no barco, assim como Ele se despediu do povo, se despeça daquilo que te tira da presença de Deus. Se despeça daquilo que te afasta da presença de Deus. Seja pessoas, seja ambiente, sejam lugares, sejam músicas, séries, filmes. Se afaste de tudo que te tira da presença de Deus. Amém? Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, Pai, assim como nós aprendemos contigo, Senhor, onde o próprio Jesus dava prioridade, Senhor, a Deus, como o próprio Jesus tirava um tempo de oração, subia ao monte sozinho, como o próprio Jesus sentia necessidade de orar, Senhor. Quem somos nós, Senhor? E muitas das vezes, Senhor, a correria do nosso dia a dia tem nos roubado da Tua presença, Senhor. Muitas das vezes, Senhor, os nossos afazeres, Senhor, muitas das vezes, Senhor, nós estamos sendo como Marta, Jesus, deixando os Teus pés para fazer as tarefas, Senhor, para estar, Jesus, somente focado no trabalho, pensando em planos de trabalho, Senhor, mas nós queremos, Senhor, voltar o nosso coração à Tua presença e ser como Maria, escolher a boa parte, Jesus. Nós queremos, Senhor, estar aos Teus pés, porque é o lugar mais alto que nós podemos chegar. Espírito Santo de Deus, nos ajude, Senhor, a enxergar, Senhor, aquilo que nos rouba da Tua presença. Nos ajude, Senhor, a obrigar, Senhor, a tirar algumas coisas da nossa vida, Senhor, a se despedir, Senhor, daquilo que nos tira, Senhor, da Tua presença, que nos rouba a intimidade contigo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que venhamos ter as nossas mãos abertas, meu Pai, para entregar, Jesus,
tudo aquilo que nos tira de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, sonda o nosso coração, Senhor, para que possamos finalizar esse ano com nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Em nome de Jesus. Amém e amém.